só fazer uma explanação do capítulo 31, mas o que foi falado foi muito bom, né? Glória a Deus pela vida de cada um. Pedro aí que deu um show aqui de bola, né? Salva de palmas para ele. E vamos avançar, pessoal. Vamos avançar, vamos crescer. Eu disse até a Diego ontem, eu disse, Diego, vai orando, se tiver alguma direção para dirigir uma congregação. Uma coisa eu sei, eu não quero segurar ninguém aqui dentro não. Se tiver chamado e for para ir para outro canto, vá-se embora. Eu estou aqui para você avançar. Nós temos uma visão só geral do verbo da vida. Amém? Então não me importa, agora tem que seguir as etapas, tem que se submeter. Um caminho para o pastorado é o rema, né? Se alguém também tem no coração, é um caminho. Lembrando que tem pessoas que são pastores auxiliares, nasceram para ser pastores auxiliares, e tem outros que são para ser pastores presidente, que é o que governa geral a igreja. Tá certo? Agora eu vou dizer a você, não queira entrar no governo geral de uma igreja sem passando por cima das etapas não, que você vai ser muito machucado. Eu fiz isso, passei por cima de etapas e sofri muito. Hoje, com o entendimento, se eu fosse do verbo da vida antes, eu provavelmente tinha um pastor para me instruir, para não queimar etapas. Porque eu queimei etapas, eu abri igreja, eu ia para um canto, eu ia para outro, eu queimei muitas etapas, porque foi um péssimo testemunho. Eu fui por cima de pau e pedra, mas sofri, mas fui me alinhando e cheguei aonde Deus queria. Amém? Então é importante a gente seguir as etapas, descansar o coração e seguir as etapas. E outra coisa, irmão, às vezes, por exemplo, quando Deus dá a visão, Deus dá a visão à pessoa, né? Deus deu uma visão. Você tem uma visão de estar de frente de uma obra, foi Deus que deu aquela visão. Vai se cumprir, né? Se não queimar as etapas, se cumpre da forma certa. Mas às vezes a pessoa não tem a visão. Se não tem é porque Deus não deu. Se Deus não deu, o que é que eu faço, pastor? Continue servindo na igreja local, seja diácono, né? Seja o que você... Se Deus te deu uma visão de púlpito, Deus vai te colocar no púlpito na hora certa. Se Deus te deu não deu a visão de púlpito, né? Não tem, mas eu tenho uma vontade tão grande de estar servindo, para mim isso aqui é tudo. Então a visão que Deus deu é essa. Não é verdade? Aí você vai ficar com aquele que Deus deu. Eu vou tentar ser uma coisa porque eu achei bonito, mas eu não tenho essa visão, não queima meu coração sobre isso. Então faça o que Deus mandou só. Se queimou no coração, olhe, preste atenção. Nenhum homem na terra consegue impedir uma pessoa que Deus chamou. Nenhum homem na terra. Será que o homem é maior do que Deus? Nenhum ser humano na terra, se Deus quer levantar, Ele levanta. Ele levanta e acabou-se. Amém? Um ponto aqui que eu achei interessante foi nessa questão de Deus ter chamado Moisés. A autoridade máxima é Deus. Deus chamou Moisés, Deus ficou irado. Você vê lá no verso de Êxodo 14, lá no comecinho do capítulo, que Deus se irou com Moisés, acendeu uma ira com Moisés, porque Moisés resistiu, ficou sem querer ir. Isso aqui chama a atenção da gente, né? Se Deus nos chama e eu também não quero ir, Deus se ira. Vou colocar o texto aí para provar, né? Êxodo 4:14. Por isso que a gente tem que analisar as escrituras, né? Como os bereanos, analisar as escrituras, né? 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Está vendo? Por que acendeu a ira? Porque ele não queria ir. Aí Deus teve que chamar Arão, o irmão dele, para servir no ministério de Moisés.
Deus ainda teve paciência e misericórdia, mas ele teve que ir, ou ele teve que obedecer ao chamado, e Deus fez com que Arão se encontrasse com Moisés, e Deus disse que ele ia se alegrar, e se alegrou. Agora olha que interessante. Deus, autoridade máxima, Moisés obedecendo ao comando de Deus, e Arão também tinha que obedecer ao comando de Moisés. Se Arão dissesse, eu vou obedecer só a Deus, ele já perdeu a direção e já está em submissão e rebelião. Primeiramente, ele tinha que obedecer ao comando de Moisés, que estava obedecendo ao comando de Deus. Olha que interessante, né? Vocês estão conseguindo captar? Moisés é chamado, Arão é conectado com Moisés. Agora, Arão não podia ter sua própria visão, como foi falado aqui. A minha própria, como Diego disse, perguntaram a Diego, qual é a tua visão, Diego? Lá em Tapetinho, a minha visão é a do pastor. Respondeu corretamente. Porque se ele tivesse outra visão independente, ele seria rebelde. Ele estaria em divisão, uma visão contrária. Ele caminharia por um lado e eu caminharia por outro. Estão entendendo? Então Deus deu a visão a Moisés, conectou a Arão, para que estivesse debaixo da visão de Moisés e submetesse a Moisés. E até aí, bom demais. Então Deus deu uma visão ao pastor presidente e conectou as ovelhas, os cooperadores, para estar debaixo do pastor presidente. Mas por que esse termo pastor presidente? É porque ele é mais? Não. Significa só porque ele está numa função de presidir toda a igreja. Está entendendo? Por exemplo, se eu digar assim, Deise ela é bastante cuidadosa quando vai fazer alguma coisa lá em cima, sempre ela me pergunta. Ela queria botar as coisas lá e disse, pastor, mas eu não vou pregar não, viu? Os pregos lá. Porque ela ouviu eu dizendo no grupo que eu não queria prego nas paredes. Mas ela poderia ter uma visão independente. Que besteira é essa? Não pode botar um prego na parede. No momento que ela dissesse isso, ela já estava em rebeldia. E nas pequenas coisas Deus observa. Aí Deus ia dizer assim, ei, meu servo disse que não quer prego na parede. E eu concordo com ele. Tu quer teimar, é? Eu estou concordando, não foi eu que botei ele ali? Então deixe. Eu não estou confiando nele. Eu dei uma personalidade a ele. Eu dei, esse é o jeito dele. Mas foi eu que dei a ele. Então se submeta. Amém? Então, Arão, infelizmente, perdeu nessa direção. Interessante que um ponto foi tocado aqui, por conta de pressão. No momento que Arão devia ter um posicionamento para defender Moisés, foi o momento que ele cedeu. Cedeu por quê? Pressão das pessoas. Pressão, muitas vozes, como foi dito aqui, muitas vozes. Mas ele se esqueceu que Deus chamou ele não para ouvir as pessoas, mas para estar conectado com Moisés. Deus não chamou a gente para estar conectado com o que estão dizendo lá fora, não. Deus chamou você para estar conectado com a visão, com a liderança. Entendeu? Diante da pressão que Arão tomou, talvez ele ficou envenenado, talvez subiu a cabeça dele. Agora é minha oportunidade de liderar. Porque talvez Moisés já tenha até morrido. Não sei o que passou na cabeça dele, mas diante da pressão, a história, o relato diz que ele cedeu. E não era para ele ter cedido. Ali era para ele ter demonstrado o quê? Uma palavra extraordinária. Diga comigo, lealdade. E você sabe o que é lealdade? Eu coloquei a definição. Lealdade é a qualidade de ser fiel e dedicada a uma pessoa. Dedicada a uma pessoa. E que pessoa? Aquela que Deus conectou você. Lealdade é a qualidade de ser fiel e dedicado a uma pessoa, ou uma causa, ou uma organização, ou princípio, mantendo compromisso e apoio constante mesmo diante de dificuldade ou desafio. Deus falou aqui.
Mesmo diante de dificuldade, desafio, eu tenho que ser leal ao meu líder. E o meu líder é o pastor Roberto. E quem é o teu líder do departamento? Você precisa também manter a sua lealdade para com ele. Ou você acha que Deus não está observando a deslealdade? Entendeu? Quando o líder dá uma direção e você nem presta atenção no que ele está dizendo. Preste nem atenção no que ele falou. Nem escuta nem o áudio no grupo do seu líder. Ele bota uma nota lá e você passa batido. Porque você desconsidera. Entendeu? Aí a pessoa diz, eu queria ganhar o mundo. Não consegue ser fiel num departamento, vai ganhar o mundo. Não consegue ser fiel leal a um pequeno grupo ali de uma gestão de culto, de uma gestão de evento, de uma gestão de cuidados da igreja, de gestão de limpeza, de manutenção. E eu preciso ser fiel? Claro. Se fosse o presidente da república, eu seria fiel. É fácil demais, né? Porque ele tem status, ele tem nome, talvez pagasse até um salário. Mas porque ser fiel a um pequeno departamento, eu desconsidero. E por que eu estou desconsiderando? Você acha que Deus não está observando, não? Como é que eu vou ser fiel nas grandes se eu não for nas pequenas? Se eu tivesse sendo reprovado nas pequenas, como é que eu serei nas grandes? Pastor, mas eu não almejo uma posição maior no ministério, não. Você pode não almejar no ministério, mas eu tenho uma coisa para te dizer. A nova terra virá, o milênio virá e a eternidade virá. E recompensas terão para o futuro também, devido àquilo que a gente faz aqui. Porque se eu for reprovado aqui, eu vou ser reprovado lá. Entendeu? E olha aí para seu irmão e diga assim, e eu sirvo a Deus, servindo pessoas que Deus me conectou com elas. Lealdade envolve honestidade, respeito e constância nas ações e palavras, refletindo um alinhamento de valores e uma disposição para permanecer ao lado do outro, mesmo em momentos adversos. Havia momentos que Tiago se escanteava. Porque Tiago dizia assim, pastor não presta atenção comigo, pastor só fala mais fulano, pastor só dá atenção ao fulano. Aí eu fazia um culto campal e minha cabeça em paz, eu nem pensava nisso. Né? Ia lá para a casa da irmã Patrícia, fazia culto lá. Aí Tiago ia lá para trás e ficava assim, emburrado com a cara feia. Aí ele achava que eu estava olhando para ele, para tentar me chamar a atenção, para eu ir cuidar dele, para eu dar uma mamadeirinha, uma chupetinha, né? Só que Deus tapava meus olhos e eu não conseguia enxergar Tiago com essas frescuras. Aí o tempo foi se passando e Tiago foi pegando maturidade. Aí Tiago foi e disse assim, sabe de uma coisa? Não é o pastor que está se afastando de mim, não, é eu que estou me afastando dele. E ele começou a se aproximar de mim. Tem várias formas de se aproximar. E eu queria te dizer que isso não é bajulação, não. De forma alguma. Amém? Porque se Tiago estivesse fazendo isso por causa de uma oposição, faz muito tempo que Tiago pregou aqui uma mensagem. E você não sabe o que eu vejo, não? Às vezes ele vai pregar uma mensagem já faz um tempo. Porque se ele estivesse fazendo, que eu sei que ele não está fazendo por bajulação, seria muito pior. Mas ele entendeu o propósito e a conexão. Então era o que Arão deveria ter feito. Ter permanecido fiel diante da pressão. E dizendo, eu vou até o final. Eu vou até o final. Eu vou até o final. Porque meu chamado está na mão de Deus, Deus é Ele que faz o que Ele quiser fazer. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Agora eu vou ser leal ao meu líder, vou ser leal à minha liderança, vou ser leal ao meu pastor e vou ser leal ao departamento que eu estou servindo.
Eu vou ser leal. Eu vou ser leal. Quero nem saber. Pode meu líder estar até com a cara feia. Eu prefiro pensar, rapaz, ele está passando por um dia mau. Eu vou orar por ele. Não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver, é porque ele está num dia mau. Talvez até as coisas das mulheres já desceu. E talvez seja isso. Então, outra coisa interessante que eu notei aqui é Arão teve a oportunidade de defender o seu líder. E Deus estava vendo. Qual seria o comportamento dele naquele momento? Será que ele ia defender o líder dele? Ou ele ia aproveitar para falar mal? Vocês têm razão. Moisés, ele é meio devagar mesmo. Ele tem até dificuldade de falar. Vamos. Arão foi tão astuto que a Bíblia diz que eles formaram o bezerro de ouro e colocaram no fogo. Quando ele foi dar desculpa a Moisés, que Moisés desceu do monte irado, Arão disse, a gente pegou um monte de ouro aqui e jogou no fogo e saiu esse bezerro de ouro. Mentiu, o caba mentiroso da peste. Mentiu, para tentar se defender. É outro erro, né? Um abismo leva a outro abismo. Não é melhor ser humilde, dizer assim, rapaz, eu errei feio contigo. Me perdoe. Me ajuda a acertar, mas eu errei. Deus não chamou Arão para liderar o povo, não. Deus chamou Arão para ser conectado com Moisés. Agora, Deus poderia chamar Arão para um povo? Poderia. Se for para acontecer, Deus vai dar as direções e vai fazer acontecer. Olha aí para seu irmão e diga, não tem no mundo nenhum homem que impeça seu crescimento. Ninguém, irmão, pode impedir. Ninguém. Só basta seguir as etapas. Glória a Deus. No comentário do livro diz aqui, ao invés de ser uma influência positiva sobre as pessoas, sendo representante e refletindo Moisés, Arão rendeu-se à influência negativa do povo. E em outras palavras, Arão cumpriu a visão do povo, ao invés de cumprir a visão que Deus havia dado a Moisés. Era para ele cumprir a visão de Moisés. Não era a do povo. Amém? Então eu tenho que entender o que está no coração do meu líder. Seja do meu pastor, seja do meu líder de departamento infantil, o que está no coração dele. Ele quer essa parede dessa cor, para você pode ser feia. Que coisa sem lógica. Mas a partir do momento que está no coração dele, você diz, eu estou junto. Se ele quer essa cor laranja, essa cor rosinha, pronto, vai ser essa. Para mim já está bonito, eu já estou vendo com outros olhos. Porque é a visão. E pode errar, às vezes pode errar, ele pode até errar na cor. Porque nós somos seres humanos. E se errar? Eita, rapaz, prestou não. Vamos para aquela que tu dissesse, a preta. Aí você não vai dizer, eu não disse. Diga isso não. Se você diga, pastor, o que o senhor quiser, meu líder, minha líder, nós estamos juntos. Isso é o padrão do reino de Deus, é o padrão que Deus escolheu para a gente. O padrão do celestial manifestado na terra. Agora o do diabo, o reino do diabo implantado na terra, é ao contrário. É o tipo o Diego trabalha na prefeitura. Se Diego abrisse a boca e dissesse o que acontece lá dentro, de pessoas querendo crescer, passando por cima de outro, eu tenho certeza que ele teria muitas coisas para falar. Porque esse padrão é o padrão de Satanás, que está no coração das pessoas que não nasceram de novo. E que quer se infiltrar dentro da igreja. Mas o padrão de Deus é diferente. Vocês lembram daquela palavra de Jesus que ele disse assim, que o maior é aquele que serve? Então quer ser grande? Mas se vindo, vá se vindo. O propósito do celestial, irmão, é servir pessoas.
Glória a Deus. Outra coisinha para nós chegar no final. Represente seu pastor. Não permita que as pessoas e suas agendas de oposições o tirem do caminho. Se você é um líder na igreja e seu trabalho é representar o pastor e cumprir a sua tarefa em conjunto com a missão geral da igreja, se você perder essa visão, será suscetível a abraçar e promover outras visões que chegarem até você. Amém? Um ministro de socorro deve conhecer e abraçar a visão do líder, para então representá-la com exatidão e mantê-la perante as pessoas. Se você é um ministro de socorros, é importante que leve dentro do seu coração a visão da igreja. Pode vir o Ministério Louvor. A visão inclui valores, prioridades e objetivos, os quais o pastor apresentou à congregação. Ajude o seu pastor a cumprir a visão e a comunicá-la aos outros, para que então eles também possam ter uma parte ao cumpri-la. Pegue a visão, irmão, abrace a visão, leia os livros, não procure outros livros, não procure outras ministrações diferentes, irmão. Entre, se você tem convicção que Deus te chamou para essa visão, mergulhe nela, não busque outras não. Mas se você não tem convicção, você tem toda a liberdade de sair e procurar outra, debaixo da bênção. Amém? Com maturidade, né? Eu não vou para a igreja não dá não pede a bênção ao pastor, não diz nada e simplesmente não vai e acabou-se. Quer seguir outra visão? Pastor, eu não estou mais engendrado nessa visão. O Senhor pode me abençoar para que eu possa ir em paz? Te abençoo, vá em paz. Mas se essa é a sua visão, não precisa de outra não, irmão. Eu digo a você, se você, eu não sei, mas eu peguei essa visão, já tem 16 a 17 anos que eu peguei essa visão. E já ouvi várias visões. Eu já fui adventista do sétimo dia, né? Eu já fui assembleano, eu já fui... eu não cheguei a congregar oficialmente, mas frequentei a Batista, eu frequentei a igreja do pastor Sérgio, eu frequentei a Deus de Poder. Mas era Deus de Poder, né? Deus é amor, só visitei só. Mas enfim, quando essa visão chegou, irmão, eu digo a você, eu não quero outra não. Eu respeito as outras. Não digo que a da gente é a perfeita, nem é a melhor, né? Ela é melhor para mim, porque eu me encontrei. Mas talvez alguém que esteja na Assembleia é a melhor para ele, porque ele se encontrou ali. Então, fique em paz, é a melhor para você mesmo e ninguém toma. E é a melhor para mim e ninguém toma. Então, é seguir até o final, pode tocar. Seguir até o final. Ontem eu conversava com o Tiago disse assim, um dos maiores testemunhos dentro dessa igreja, pastor, é o de Gilberto. Eu disse, rapaz, eu disse, tem um de antes também. Aí se o de Gilberto ainda é maior, eu digo, pois pronto, já sei. Porque Tiago conhecia, né? Era próximo de Gilberto. Aí Tiago disse assim, tire Gilberto da gestão de culto, se torna perigoso. Se torna perigoso. Retroceder é perigoso. A gente não imagina, não tem noção do quanto Deus está nos guardando. Pare e pense. Olhe para a sua vida, olhe para quem tem filho, olhe para seus filhos, olhe para a sua casa. Olhe tudo que Deus vem fazendo na sua vida. Não olhe só para o presente não, porque é como ações, né? As ações tem hora que está um pouco em cima e tem hora que está um pouco embaixo. O presente às vezes vai ter situações que estão um pouco embaixo, naturalmente falando. Mas as ações em 10 anos sempre elas dão bons resultados. E se você olhar os 10 anos para trás da sua vida, você vai ver muito resultado. Aí você vai desistir por causa de momento. Você vai desistir por causa de uma coisa. Abraça a visão, irmão. Deixa o diabo te tirar da visão, não. Cuidado. Cuidado com namoros. Cuidado com setas. Cuidado. Porque
Porque o diabo quer tirar pessoas da visão. Principalmente esses adolescentes. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Dá atenção dobrada. Porque a proposta do diabo é muito bonita. Mas o resultado no fim é perigoso. Eu digo a você, hoje você é bem pastoreado. Você está debaixo de uma cobertura espiritual boa. Debaixo de uma visão boa. De um ministério bom. De uma igreja abençoada. Que ama ao Senhor e que tem zelo pela palavra. Vamos ficar de pé. Peça ao Senhor força, coragem, sabedoria. Senhor, nos livra do mal, livra-nos das tentações, livra-nos da obra do diabo, livra-nos das distrações, livra-nos daquilo que o diabo quer fazer para tentar nos afastar, tirar da presença, Pai, para não cumprirmos o Teu plano, para não cumprirmos o Teu propósito, Senhor. Oh Pai, o Senhor tem provisão quando seguimos a visão, e não haverá falta nenhuma no nome de Jesus Cristo. Esses obreiros serão capacitados, serão treinados, eles vão avançar, eles vão crescer, eles vão prosperar, e não vai faltar nada em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós cremos na sua manifestação, nós cremos na sua provisão, nós cremos na sua glória, nós cremos no seu poder, Pai. Nós cremos que as vidas serão alcançadas pela excelência que o Senhor colocou no coração de cada cooperador da sua obra, Pai, no nome de Jesus. E eu declaro que nenhum vai se perder, que nenhum vai ser distraído, que o diabo não vai roubar a alegria nem a fé desses obreiros, e que eles permaneceram firmes e fervorosos em o nome do Senhor Jesus.